Assim começou a história de um rei promissor para Israel. A Bíblia nos relata em 1 Reis, no capítulo 16, um fato que nos dá um exemplo do que não pode acontecer na vida de um homem que serve a Deus. O sacerdote da casa é o homem e não a mulher. Ele deve ser o cabeça da casa e não cauda, como vemos hoje na vida de muitos casais cristãos. Vamos à história. Assista até o final para você entender a mensagem trazida por este vídeo. 1 Reis capítulo 16. Então Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Seguindo a história, Acabe agora já casado com Jezabel, sua segunda esposa, pois ele já tinha uma primeira esposa de nome, Aíxa, que era considerada uma mulher dócil, humilde e serena, que faz com que sua presença seja sempre desejada por todos. Voltando à segunda esposa de Acabe, a formosa e bela Jezabel seria hoje uma influenciadora da época, pois além de bonita era inteligente e muito à frente das outras mulheres do seu tempo. A união entre eles não trouxe apenas alianças políticas, mas também a introdução de práticas religiosas estrangeiras que desafiaram a fé em Yahweh, o Deus de Israel. Desde o início, Jezabel mostrou-se determinada a erradicar a adoração a Yahweh no reino de Israel, com a permissão de Acabe, pois ele era louco e controlado por ela. Aceitou a destruição de altares de Yahweh e instituiu santuários para Baal. A fama de Acabe crescia e seria marcada pela desobediência, corrupção e idolatria. Profetas do Deus de Israel foram perseguidos e mortos. Um clima de temor se espalhou entre aqueles que permaneciam fiéis a Yahweh. No capítulo 17 de 1 Reis, Deus levantou o profeta Elias para confrontar essa situação. Elias se apresentou diante de Acabe e profetizou uma seca severa sobre a terra como julgamento pela idolatria e pelos pecados do rei e do povo. Durante 3 anos, a chuva cessou e a fome atingiu Israel. Após esse período, já no capítulo 18 de 1 Reis, Elias desafiou os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo, ali diante de todo o povo. Elias propôs um teste. Cada lado invocaria seu Deus, e o verdadeiro Deus responderia com fogo sobre o altar. O desafio foi aceito. Então começou os profetas de Baal a clamaram por horas, e também a se mutilar os seus corpos até não terem mais forças, mas não houve resposta. Então agora chegou a vez de Elias, que antes de tudo decidiu primeiro por restaurar o altar, e começou trazendo 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, e então levantou um altar e colocou sobre o altar um cordeiro perfeito, e ainda não satisfeito, pediu para lhe trazer alguns cântaros de água para encharcar o holocausto, e ninguém tivesse dúvida de que realmente pegaria fogo, e aquilo seria algo inexplicável aos olhos humanos. Então ele orou a Yahweh, e rapidamente houve um estrondo no céu, e como um raio esplêndido um fogo desceu do céu e consumiu completamente o sacrifício diante de todos que ali estavam. O povo então, perplexo com o que haviam presenciado, caiu em adoração, proclamando: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus." Com os profetas de Baal derrotados ao chão e atordoados, Elias dá uma ordem a Israel para exterminar todos os profetas de Baal naquele lugar. Apesar desse grande ato de poder divino, Jezabel permaneceu inflexível. Quando soube do que acontecera, jurou vingar-se de Elias, forçando o profeta a fugir para salvar sua vida. A seca terminou com uma chuva abundante, assim como falou o profeta Elias. Mas a corrupção moral e espiritual em Israel persistia sob o reinado de Acabe e Jezabel. O capítulo 20 de 1 Reis relata um confronto entre o rei Acabe de Israel e Ben-Hadad, rei da Síria, marcado por intervenções divinas e lições de obediência. Ben-Hadad ameaça Israel, versos 1 ao 12. O rei da Síria reúne um grande exército com 32 reis aliados e cerca Samaria. Ele envia uma mensagem exigindo os bens, as esposas e os filhos de Acabe. Inicialmente, Acabe aceita,
Mas quando Ben-Hadad intensifica suas exigências, Acabe recusa, confiando no conselho dos anciãos de Israel. Ben-Hadad se enfurece e promete destruir Samaria. A intervenção divina e a primeira vitória, versos 13 ao 21. Um profeta do Senhor assegura a Acabe que Deus entregará o exército sírio em suas mãos para mostrar que ele é o Senhor. Um pequeno exército israelita ataca e derrota os sírios, forçando-os a recuar. A segunda batalha e a derrota síria, versos 22 ao 30. Após a derrota, os servos de Ben-Hadad sugerem que os deuses de Israel são deuses das montanhas e que lutar no vale daria vantagem aos sírios. No ano seguinte, Ben-Hadad organiza outro ataque. O profeta novamente promete vitória a Acabe, e o exército de Israel, mesmo sendo menor, derrota os sírios, matando 100.000 soldados, enquanto outros morrem quando uma muralha desaba. Ben-Hadad implora por misericórdia, versos 31 ao 34. Ben-Hadad, derrotado, pede misericórdia a Acabe. Vestindo roupas de saco e com cordas no pescoço, ele envia mensageiros ao rei de Israel. Acabe o poupa e faz um tratado de paz, permitindo que Ben-Hadad viva. A repreensão do profeta, versos 35 ao 43. Um dos filhos dos profetas, por ordem divina, usa uma parábola para confrontar Acabe. Ele se disfarça de soldado ferido e narra como deixou escapar um prisioneiro que deveria guardar, recebendo condenação. Quando Acabe se reconhece na história, o profeta revela a mensagem de Deus. Por poupar Ben-Hadad, que Deus havia destinado à destruição, Acabe enfrentaria juízo. Acabe volta para Samaria aborrecido e inquieto. Este capítulo destaca a soberania de Deus em batalhas, a importância da obediência e as consequências da desobediência às ordens divinas. No capítulo 21, acontece um dos eventos mais infames envolvendo o casal, foi o caso da vinha de Nabote. Acabe cobiçava a vinha de Nabote, um homem justo que se recusava a vender a vinha, pois era uma herança de sua família. Jezabel, então, tramou um plano cruel. Escreveu cartas em nome de Acabe, ordenando que Nabote fosse acusado falsamente de blasfêmia e assim apedrejado até a morte. Com Nabote morto, Acabe tomou posse da vinha. Porém, Deus enviou Elias mais uma vez para confrontar Acabe. O profeta declarou que a justiça divina cairia sobre o rei e sua família. Ele profetizou que os cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo local onde Nabote fora morto e que Jezabel teria um fim terrível. O capítulo 22 de 1 Reis narra os eventos finais do reinado de Acabe, rei de Israel, sua morte em batalha e a sucessão de Josafá como rei de Judá. O contexto inicial traz a aliança entre Israel e Judá, versículos 1 ao 4. Após 3 anos de paz entre Israel e a Síria, Acabe deseja reconquistar Ramote-Gileade, uma cidade estratégica que estava sob domínio sírio. Ele convida Josafá, rei de Judá, para unir forças nessa nova empreitada. Josafá aceita a aliança, mas insiste em buscar a orientação divina antes de irem à guerra. Então faz consulta aos profetas, versículos 5 ao 12. Acabe reúne cerca de 400 profetas que unanimemente encorajam o rei a atacar Ramote-Gilead, prometendo vitória. Josafá, porém, desconfia da unanimidade e pergunta se há outro profeta do Senhor que possa ser consultado. Acabe menciona Micaías, filho de Imlá, mas admite que não gosta dele, pois ele sempre profetiza desgraças contra o rei. A profecia de Micaías, versículos 13 ao 28. Micaías é trazido à presença dos reis. Inicialmente ele ironiza e concorda com os outros profetas, mas Acabe exige que ele fale a verdade. Então Micaías revela uma visão perturbadora. Deus permitiu que um espírito de mentira enganasse os profetas de Acabe para levá-lo à morte em Ramote-Gileade. Acabe, furioso, ordena que Micaías seja preso até o seu retorno em segurança. A batalha em Ramote-Gileade, versículos 29 ao 38. Acabe disfarça-se no campo de batalha para evitar ser identificado como rei, enquanto Josafá mantém suas vestes reais.
Durante a batalha, os sírios inicialmente confundem Josafá com Acabe, mas recuam ao perceber o engano. Um soldado sírio, no entanto, dispara uma flecha ao acaso, que atinge Acabe fatalmente entre as juntas de sua armadura. Gravemente ferido, ele é socorrido pelo seu escudeiro em sua carruagem, até morrer ao anoitecer. O exército israelita é dispersado, e Acabe é enterrado. Seu sangue é lavado de sua carruagem, e cães o lambem, cumprindo a profecia de Elias. A visão de Micaías demonstra que Deus está no controle, até mesmo sobre os enganos e estratégias humanas. Consequências da desobediência. Acabe colhe as consequências de suas ações malignas, conforme as profecias. A palavra de Deus se cumpriu. Acabe foi morto em batalha, e os cães lamberam seu sangue, como Elias havia dito. Anos depois, Jezabel também encontrou seu destino trágico. Ela foi jogada de uma janela por seus próprios servos, a mando de Jeú, o novo rei ungido por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe. Seu corpo foi devorado por cães, conforme a profecia. A história de Acabe e Jezabel é um poderoso testemunho sobre as consequências da idolatria, corrupção e rejeição de Deus. Mesmo em meio às trevas espirituais, Deus mostrou sua soberania, levantando profetas para chamar o povo ao arrependimento e trazendo justiça no tempo certo. A vida de Acabe e Jezabel serve como advertência para lembrarmos do poder e da santidade de Deus. Amém. Se você assistiu até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.